primeiro exemplo é o exemplo de Sansão. Lá no capítulo 16, no livro de Juízes, os versículos 4 a 20, onde vocês vão ler todo este episódio. Nós sabemos que Sansão era um nazireu consagrado. Ele tinha uma força humanamente descomunal, algo que não se podia explicar por palavras humanas. Mas nós sabemos que a força dele era uma força sobrenatural, porque era espiritual. Era uma força que tinha a ver com a sua vida de consagração. Na consagração de Sansão residia o poder. Ele era um vaso de Deus. A vida de Sansão foi uma vida... Qualquer filho de Deus tem a vida aqui natural consagrada a ele. É o mordomo, eu tenho que cuidar da minha vida, tudo que eu tenho, para a glória do meu Pai Celestial. Não é para o meu ego, não é para o meu deleite, nem daqueles que me cercam. Eu não tenho que fazer a vontade de um, de outro, do outro, nem a minha vontade, a vontade de Deus. À medida que eu faço a vontade de Deus, à medida que eu sou obediente ao Espírito Santo, eu estou dando glória a Deus. E a minha vida vai se transformando dia a dia na imagem e semelhança de Cristo. De forma mundana. Ele foi brincando com o pecado. E aqui, quero que você leia, se for possível, Juízes capítulo 16, versículo 20. Olha lá a referência. Quando ele estava ali, ele encontrou uma mulher, e ele foi atraído por essa mulher. Essa mulher chamava-se Dalila. Ei, E a Bíblia Dalila. diz que essa mulher seduziu, e os filisteus subornaram ela para que ela descobrisse aonde estava, onde residia a força desse homem. Então ela ficou como que martelando nele, no seu ouvido. E ele, a princípio, enganava ela. E ela foi seduzindo ele, ela foi ganhando os afetos dele, ela foi ganhando o coração de Sansão. E aqui no versículo 20 está assim: disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Agora observe bem essa frase. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor havia se retirado dele. O Espírito do Senhor... Ou seja, Sansão foi consagrado para Deus. E aí tem esse poder sobrenatural. À medida que ele começou a ser carnal pela relação com a Dalila, ele perdeu o candeeiro, né? Ele perdeu o sobrenatural. Então, quando ele fala, está escrito lá na Bíblia, quando ele fala que ia fazer tal coisa, ele não sabia que ele já tinha perdido a consagração, deixou de consagrar para Deus e perdeu os poderes. Retirado de Sansão. Ele perdeu a presença de Deus. Aonde estava a presença de Deus na vida dele? Na sua consagração. Na sua consagração. Meus irmãos, o candeeiro é removido quando nós perdemos a nossa consagração. É na nossa consagração que reside o nosso chamamento, a nossa vocação celestial. É a consagração que nos diferencia do mundo. É a nossa vocação, é o nosso chamamento que nos torna... Olha quem vai falar. É a nossa consagração que nos diferencia do mundo. Quem é filho de Deus acaba ficando à margem do processo do mundo. É rejeitado pelo mundo. Então, são os familiares que rejeitam. A relação homem-mulher é muito difícil. Se um é filho de Deus e o outro não é, é muito difícil. Já que se os dois sendo, já é difícil. Porque os dois têm o processo de santificação. Agora, se um não é, é a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. É muito difícil. Não posso julgar, mas eu sei que é difícil. Porque os entendimentos são totalmente diferentes. Um tem entendimento sobrenatural e o outro tem o entendimento apenas natural.
Então, para outros valores são os valores do mundo. E para uns valores são únicos, que é em Cristo. Então, começa a ser muito difícil, né? E não há entendimento. A Bíblia fala que quem está em Cristo, né, tem discernimento de tudo. E quem não está, não discerne aquele que foi o novo, que é o novo nascido, que é o Filho de Deus. Isso está na Bíblia, senhor. Estou só falando com as minhas palavras, ainda com esses erros que eu cometo aqui. Diferentes do mundo. Eu e você não somos do mundo. Nós não somos iguais ao mundo. Nós não somos a igreja que é chamada para conformar com o mundo, para ganhar o mundo. Não somos. Eu e você um dia fomos do mundo. Eu e você um dia pertencíamos ao mundo. Mas o Senhor nos arrancou desse pé de trevas. Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós pertencemos a Ele, nós somos dele, somos propriedade dele, somos o povo dele, somos a casa dele, somos os filhos dele, somos a noiva dele. É isso que nós somos. Nós somos consagrados, nós somos santos de Deus. Eu sei que eu olho para mim, eu não me sinto digno de dizer que eu sou santo. Quando Paulo ele escreve para os cristãos em Éfeso, ele chama esses cristãos de santos. E por que santos? Porque eles eram separados. Nós somos separados. Nós somos aqueles que estamos no processo de santificação. Quando esse processo chegar na sua plenitude na vida do nosso Senhor Jesus, este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. E aí o que vai acontecer? Nós entraremos na esfera da glorificação. Nunca teremos a glória de Cristo, mas iremos participar da sua glória eterna. É isso que vai acontecer. É isso que você tem que entender. E aqui está. Por que o Espírito Santo foi removido da vida de Sansão? Por causa da sua carnalidade. Da sua carnalidade. Ele deu lugar à sua carnalidade, ignorou, desprezou a sua consagração. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude cada um de nós. Nunca haverá um avivamento de maneira pessoal. Onde eu tenho... Meu coração só falar uma coisa, porque quem levou a carnalidade foi a Dalila. Alguém pode falar, então não poderia ter a mulher, né? Eu creio que poderia, né? Se o Espírito Santo falasse para ele ficar com a Dalila. Mas pelo jeito, não. Ou talvez sim. Então o Espírito Santo falou para ele, podia ter a Dalila, mas ele não poderia deixar o primeiro amor. E ele deixou o primeiro amor para ficar com o amor da Dalila. Então ele se mundanizou. Ele deixou de consagrar a vida a Deus e colocou a vida lá do casal em primeiro lugar. Esse é o problema. As pessoas colocam os filhos em primeiro lugar, colocam o casamento em primeiro lugar, cuidar dos negócios em primeiro lugar. Enfim, quando o primeiro lugar é de Cristo. É o Espírito Santo que manda. É a vontade de Deus. Todo mundo ora Pai Nosso e fala que é para fazer a vontade de Deus. Mas todo mundo faz a vontade de si. Então que oração mais hipócrita? Eu acho que quando fala tem que fazer a vontade do Pai, tem que entender qual que é a vontade do Pai. E ninguém entende a vontade do Pai se não tiver Espírito Santo. Mas qualquer um que procurar Deus nas circunstâncias mas ou não, procurando Deus, ele está de braço aberto, porque a Bíblia diz que ele está batendo as portas. Quer dizer, que ele está querendo habitar o coração. E o Espírito Santo é espírito de habitação. E de filhas. Encorajando vocês, todos nós, a orarmos por um avivamento pessoal. Ore pelo avivamento na sua vida. Aonde você está perdendo a sua consagração, meu irmão, minha irmã? Aonde? Aonde o pecado tem superabundado na sua vida? Aonde o pecado tem usurpado o lugar da consagração na sua vida? Aonde o pecado tem roubado o poder e a força de Deus na sua vida? Aonde? Peça o Espírito Santo para lançar luz no seu coração. Aonde o mundo tem roubado. Se você pedir de coração, você receberá.
Eu posso garantir isso, que eu garanto em nome de Jesus Cristo. Eu garanto em nome da Bíblia e de revelações. É procurar Deus, você acha. Mas agora não vai pedir para Deus que você quer um carro novo, que você quer curar a saúde de alguém. Por quê? Porque, na verdade, de repente, Deus está querendo que a pessoa passe por aquilo. É a pessoa que tem que procurar Deus. Não é? Ela não passou uma procuração para eu procurar Deus. Eu posso fazer uma oração de intercessão por aquela pessoa. Mas aquela pessoa que tem que procurar Deus. E a intercessão melhor é falar com que dê consciência, meu Deus, a ela, para ela procurá-lo. E é o que a gente está fazendo aqui. Os afetos de Deus na sua vida. O que tem de enfraquecido na oração, na leitura da palavra, na comunhão?